Distância entre dois pontos no plano cartesiano. Olá pessoal, eu sou a professora Viviane e hoje a gente vai estudar uma fórmula bastante conhecida e útil na geometria analítica, que é para calcular a distância entre dois pontos num plano cartesiano. Nós vamos então começar com um exemplo de problema já no plano cartesiano. Aqui nós vamos usar então o GeoGebra Classic 5, mas também pode ser feito no GeoGebra Online, tá? Ele é gratuito, está na rede, é um software livre. Mas aqui a gente vai então construir o ponto A, eu venho aqui no ponto A, ele vai ter coordenadas x1, y2, tá? Vou marcar aqui meu ponto A. Continuo com o ponto selecionado, vou marcar meu ponto B, de coordenadas x7, y5, tá? Observe que a gente marcou os dois pontos aqui no primeiro quadrante, tá? Com todas as coordenadas positivas, ok? Bem, nós fizemos isso de propósito para facilitar o nosso raciocínio de construção. Depois nós vamos ampliar essa ideia para valores quaisquer no plano cartesiano, tá? Para quaisquer valores de coordenadas em qualquer um dos quadrantes. Bom, como faremos então para calcular a distância entre esses dois pontos? Lembrando que quando falamos de distância na matemática, a gente se refere à menor distância entre eles. Tá? Nesse caso, seria o comprimento do segmento aqui que vai de A até B. É importante a gente observar que esse segmento está inclinado, tá? Então, fica um pouco mais, não dá para a gente contar diretamente as unidades aqui de comprimento. Tá? Se ele estivesse na horizontal ou na vertical, ficaria bastante simples. Então, a gente vai considerar aqui um triângulo ABC. Bom, assim, a gente pode observar que esse triângulo é um triângulo retângulo, tá? Ele forma 90 graus aqui no ângulo C. E a distância que a gente quer calcular é exatamente o comprimento da hipotenusa desse triângulo, tá? Os catetos podem ser calculados facilmente fazendo a diferença dos valores das coordenadas x e y, não é? Olha, por exemplo, aqui 7 menos o 1, a gente vai conseguir o comprimento desse cateto e assim por diante. Vamos lá? É exatamente isso que faremos. Nós vamos considerar o cateto horizontal com a seguinte diferença. Então, vamos lá. É só a gente fazer, então, 7 menos o 1. Aí a gente vai conseguir aqui, o 7 é a coordenada x do ponto C, mas também de B, não é? A coordenada x dos dois aqui, menos o 1, que é a coordenada x do ponto A. Então, a gente consegue, fazendo 7 menos 1, a gente consegue o comprimento do cateto aqui, que vai ser 6, tá? Dessa mesma forma, a gente consegue fazer com um outro cateto, porque 5 é a coordenada y do B, menos o 2, que é a coordenada y do C e do A aqui, tá? Então, 5 menos o 2, a gente consegue fazer aqui, encontrar o resultado 3, que é exatamente o comprimento do cateto BC. Agora que nós já temos os catetos, as medidas dos catetos calculados, nós vamos usar o Teorema de Pitágoras e nós faremos o seguinte. Bom, então, para o Teorema de Pitágoras, essa distância aqui, que é a hipotenusa ao quadrado, vai ser igual esse lado ao quadrado, mais esse lado ao quadrado, tá? Então, quer dizer que essa hipotenusa ao quadrado vai dar aí 9 mais 36, 45. Ou seja, esse comprimento aqui, vai ser então a raiz de 45, tá? Bom, se a gente fizer na calculadora, a raiz de 45 dá aproximadamente 6,70, né? 6,71. O GeoGebra, ele calcula pra gente isso automaticamente, tá? Então, a gente conseguiu aqui que essa distância aqui realmente deu aproximadamente 6,71, que é, né, a raiz quadrada aí da soma dos quadrados dos catetos, tá? Ou seja, mostrando pra gente aí que a partir do Teorema de Pitágoras a gente consegue calcular a distância desses dois pontos. Bem, mas esse foi um exemplo bastante simples, mas como vocês já sabem, na matemática a gente tem que deixar as fórmulas prontinhas para a gente poder usar em qualquer situação. Então vamos lá? Ou seja, dados quaisquer pontos A e B no plano cartesiano, a distância entre eles ao quadrado pode ser calculada fazendo
xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Bem, construímos assim então, de uma forma bastante simples, a fórmula da distância entre dois pontos no plano cartesiano. Essa fórmula é bastante utilizada na geometria analítica, porém, se você entendeu a construção dela, talvez seja mais importante você resolver os seus problemas partindo do desenho e utilizando o teorema de Pitágoras, do que simplesmente decorar essa fórmula, ok? Obrigada pela atenção, espero que a aula consiga tirar alguma dúvida de vocês, e para qualquer dúvida ou qualquer sugestão e para futuras pesquisas, entrem aqui no nosso site, tá? Podem mandar aí as sugestões ou as dúvidas de vocês que a gente atende sim. Até a próxima!